Olá pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz, é com alegria que nós estamos aqui com esse nosso seminário do dia de hoje. E o tema que nós vamos discutir hoje é um tema muito importante, né? Que é as mudanças globais face à chegada dos seres extraterrestres. Vamos tentar imaginar, vamos tentar pensar junto. Uma das principais questões fundamentais da raça humana, desde que a gente se conhece por raça humana, desde a história, da pré-história da raça humana até os dias de hoje, não vamos pensar na Atlântida, esquece a Atlântida. Vamos pensar depois da Atlântida na nossa civilização. A humanidade, né, sempre procurou entender o que está fazendo nesse mundo. O que significa a vida na Terra, né? Então, nós vamos enumerar os pontos principais que nós vamos estar discutindo hoje. Então, a primeira coisa é, né, nós temos que entender exatamente o momento que nós estamos, da nossa civilização, para entender o que pode acontecer ao nosso mundo. Tá? Então, na história da humanidade, é engraçado que tem um programa no History Channel chamado A História de Todos Nós. Né? Então é muito legal, começa a contar todas as guerras antigas, todos os conflitos, blá, 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 né? Então, na história da humanidade, né, o homem sempre, desde tempos imemoriais, queria saber essas três respostas. Quem eu sou? Né? De onde eu vim e o que estou fazendo aqui na Terra. E é óbvio que até os dias de hoje, a maioria da civilização, então, eu vou colocar para vocês que nenhum dos fatores da nossa civilização respondeu qualquer uma dessas perguntas. Então, por exemplo, vamos tentar a nossa ciência. O que a ciência nossa respondeu dessas três perguntas até hoje? Né? O que a psicologia respondeu? O que a medicina respondeu? O que a física respondeu? O que a própria biologia respondeu? Entendeu? Nenhuma dessas ciências. Né? O que a filosofia respondeu? Os filósofos sempre ficaram naqueles questionamentos que essa é fundamental. E nenhuma dessas questões foi realmente esclarecida e compreendida. Ok? Muito bem. Então, B, o que a política fez para resolver essas questões? Entendeu? O que a política fez? O que a política fez? Vamos ver, então. E a economia? O que a ciência da economia contribuiu na humanidade para responder essas questões fundamentais? 4. E as religiões? Me mostre qual religião respondeu com profundidade essas três perguntas até hoje. Nenhuma. Nenhuma. Você pode ler todos os livros do Osho, não existem essas respostas. Você pode ler todos os Sai Baba, você pode ler todo o compêndio da Índia, dos Vedas. Você pode ler toda a Bíblia de cabo a rabo, os seus 70 e tantos livros, que eu já li. Já fucei tudo que tinha nos Vedas, Mahabharata, já fucei tudo, Bhagavad Gita. Na China, fucei tudo que tinha na China.
Todo livro de Lao Tzu, todo livro do Confúcio, eles não respondem essas questões. Ok? Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente, né? Ninguém chegou à grande compreensão da experiência humana e da natureza humana na superfície desse planeta. Em função disso, né? O que acontece? A ciência não conversa com a religião. Muito pelo contrário, quando a ciência... porque antigamente não existia o que nós podemos chamar de ciência, né? Nós tínhamos a Grécia antiga, os antigos pensadores, tinham uma visão de como eles iam entender a natureza. Como nós vamos entender a natureza e o homem no meio dessa natureza? Como entender as leis da natureza? Então isso se chama physis para os gregos. Entender a relação do homem com a natureza. E entender as leis da natureza. Aí você vai ter os grandes matemáticos, os grandes geômetras gregos, né, os grandes pensadores que vão tentar fazer essa conectividade entre as leis da matemática e a natureza. Mas mesmo assim, é muito filosófico demais, muita elucubração mental e não se chega a lugar nenhum. Esse é o fato principal. Eu também estudei muito filosofia grega. A ciência, quando você vai fazer da história da ciência, né, você é obrigado a estudar a origem do pensamento ocidental, a origem da ciência, a origem da física, a origem da matemática. Por que se inventou matemática? Qual a necessidade de inventar matemática? O que a gente queria demonstrar com isso? Então, nós percebemos que nos dias de hoje, ciência não conversa com religião. Ciência é uma coisa e que diz a verdade do Arquivo X. Quem assistiu o filme Arquivo X, está lá, a verdade está lá fora. Essa é a primeira premissa do Arquivo X. A verdade está lá fora. Isso é a ciência. Então a ciência faz o quê? Ela monta um telescópio gigantesco e tenta olhar lá fora, o mais distante possível para encontrar a verdade. Agora, quando você vai para as filosofias orientais, para as filosofias, eles dizem o contrário. A verdade não está lá fora. A verdade está dentro de você. Então você tem o quê? Você tem o homem aqui, a ciência indo para lá, naquela direção, e a religião dizendo que você tem que voltar. Ou seja, não pensamento, vamos usar a palavra religião, não tem problema nenhum. Né? Dizendo que você tem que voltar para dentro. Isso é uma discrepância violenta. Só que o seguinte, a maior parte das chamadas religiões de massa, o cristianismo, o islamismo e todas as grandes religiões de massa, elas não fazem, né, esse retorno interno. Não existe uma prática, uma técnica. Aí você vai, então, na Índia, você vai em algumas que tem uma coisa chamada meditação. Que é uma das únicas ciências de um retorno ao interior. De uma descoberta dentro de si. De uma realização dentro de si mesmo. Ok? Só que é o seguinte, nós vivemos num mundo e numa civilização nos dias de hoje que está totalmente nessa direção. E a religião, que deveria fazer o homem voltar para dentro, as religiões de massa não fazem isso. As religiões de massa simplesmente fazem você ficar fanático por Deus, crente a Deus, achando que Deus vai resolver todos os seus problemas. E as religiões não fazem, hoje em dia, as religiões de massa, uma volta para dentro. Um contato consigo mesmo. Não faz. Pode ir em qualquer prática religiosa, pode estudar, pode ver as missas que você assiste aí, dos telespastores, até da Igreja Católica. Você não vai ver. O foco não é o homem, o foco é Deus. Mais uma vez, buscar uma resposta lá fora. Quando você busca uma resposta em Deus, você está buscando lá fora.
Você mais uma vez saiu de você, saiu do seu centro e depositou a verdade lá fora. Então esse é um dos maiores erros da humanidade até hoje. Eu estou mostrando para vocês vão ver que a mudança de paradigma na chegada dos ETs, ela vai confrontar essas 4 grandes pilares da civilização. Ela vai entrar em choque com esses pilares da civilização. Esse é o ponto fundamental. Quem vai estar preparado para dialogar ou entrar em contato com uma inteligência extraterrestre? Quem? Um general? Vai representar a humanidade? Vamos botar um cientista? Né? Um cientista materialista que não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz? A não ser fórmulas matemáticas? Acreditando que entende e sabe do universo? Pois só a presença do disco voador, só a presença do disco voador aqui quebra todas as leis da física moderna. Quebra. O cientista não sabe o que fazer com essa informação. Então por isso que os cientistas, em grande massa, preferem não aceitar que o disco voador está aqui. Porque daria um trabalho desgraçado para ele explicar como é que os ETs estão aqui. Então eles preferem não mexer nessa caixa de Pandora. Que para eles é uma caixa de Pandora. Ou seja, eles serão obrigados a sair da zona de conforto deles. Qual que é a zona de conforto do cientista? Aquela meia dúzia de equação da física quântica, aquela meia dúzia de equação da teoria da relatividade, e eles ficam ali confortáveis, eu sei matemática, eu entendo isso aqui, papapá, e não saem dessa zona de conforto. Entendeu? Então eu conheço cientistas, eu sei como é que eles pensam. Em grande parte são gente boa, mas em grande parte são chatos pra caramba. Porque eles têm uma visão muito primitiva e fechada de um conhecimento mais amplo. Né? Em função da humanidade viver essa jornada externa, não ter nenhum contato com isso aqui, a humanidade, nós chamamos que a humanidade vive nas trevas. Não se tem nenhuma conexão consigo mesmo. E aí você tem um grupo de pessoas desconectado consigo mesmo, e você tem uma tribo, isso vai se estendendo por nações, e você tem, né, aí, o objetivo das civilizações seria economia, política e uma ciência a serviço dessa economia e dessa política. Então, nós temos essas 3 coisas conectadas. E a religião não faz parte do negócio. A religião, ela não resolve as coisas. Então, nós temos um planeta, a religião não é levada a sério por essas 3 pontos aqui, só na hora da eleição, né? Mas depois que acabou a eleição, ninguém quer saber nenhum político quer saber de religião, não faz parte da vida dele. Então, nós temos uma civilização totalmente voltada para esses 3 pilares. E as pessoas chegam para mim e falam, mas por que o mundo está assim? Por que está a guerra assim? Por que a gente teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial? Né? É só olhar o passado, a história da humanidade sempre foi guerra, sempre foi invasões, sempre foi, quando não é guerra civil, é guerra entre países. Né? Entre fronteiras de estados. Desde a Grécia Antiga tem guerra, tem os Espartacos, os persas, sempre se matando. Por quê? Porque a humanidade vivia em torno desses 3 pilares. Né? Um homem nas trevas, um homem perdido num planeta, ele vai viver a primitividade da sua consciência. Então, um homem nessas condições, ele é facilmente escravizado. Né? Aí, o que acontece? O poder do intelecto, né? Então, aí vai ter uma coisa chamada poder. Então, tem várias coisas que são poderosas. Uma das coisas mais poderosas é um forte exército. Certo? Aí, depois de um tempo, as pessoas, os próprios militares, donos desse poder, porque na antiguidade, você pega Gengis Khan, você pega Kublai Khan, esses caras, eles tinham o poder, mas tinham o poder através de um exército bem treinado, de guerreiros, conquistadores, dominadores, a força. Então, era o Daite Verde lá, é a força. Que é o exército que é pela força. Nós vamos chegar, vamos ver, vocês vão entender toda a humanidade e vão entender por que as pessoas oram por uma intervenção, né?
Minha intervenção não vem, ela não chega, aquele desespero total. Né? Então a humanidade ficou baseada nisso aqui. Aí, quando advém o advento da ciência, em parte a ciência deveria libertar a humanidade. Deveria mostrar a verdadeira natureza do ser humano, a alma, o espírito, a transcendência, tudo isso aqui. Mas a ciência não fez isso. A ciência, ela passou a ser financiada pelo poder. E a ciência, ela ficou simplesmente um ramo do poder. Então a ciência está a serviço do poder. Ela não está a serviço das grandes descobertas, das grandes revelações para a humanidade. Ela não está. Ela está a serviço do poder. É aquela velha história que a gente discute do Tesla, né? O Tesla, eu poderia arrumar energia para todo mundo, infinita na casa de todo mundo. Mas aí o banqueiro falou, não, vou ganhar o que com isso? Entendeu? Então, o poder não permite que a ciência sirva à humanidade. Tem que servir ao poder. Porque quem está no poder hoje não quer sair do poder. Essa é uma questão fundamental. Entendeu? Então nós estamos num mundo onde a única coisa é o poder. E o poder se mantém através do exército da força. Vocês estão vendo hoje os Estados Unidos, Rússia, esses conflitos. É o poder. Eles têm o poder militar, eles têm o poder do dinheiro para fabricar armas. E a ciência fabrica essas armas. Cada vez mais inteligente, cada vez mais moderna, cada vez mais sofisticada. E a ciência fez a mãe de todas as armas, a arma nuclear. Esse é o ponto que nós chegamos, então é aí que está presta a intervenção de uma força superior. Porque a gente vai se destruir. Né? Então, é fácil você entender que não existe um financiamento. Se eu chegar lá e falar, olha, vou lá para a FAPESP em São Paulo, vou lá, eu quero um financiamento aí para fazer uma pesquisa sobre extraterrestre, discos voadores, contatos, devoção espiritual. O cara olha para você e dá risada. Você está louco, rapaz. Isso aí vai aplicar em qual indústria? A pergunta sempre é essa. Vai ser bom para qual firma, qual indústria? Então, acabou. Não tem pesquisa científica nessa área nunca. Não espere uma universidade fazer isso. Não espere cientistas engajados fazerem um trabalho ufológico. Para que eu pudesse fazer um trabalho ufológico, eu tive que largar a universidade, largar tudo. Porque lá dentro, você está louco, você vai fazer isso aí lá? Primeiro, os negros já te dão um bico, já te mandam embora. Isso não é ciência, vão chamar isso não é ciência, você tem que fazer ciência. O que é fazer ciência? Servir aos caras. Servir o que a indústria quer, o que a indústria precisa. Eu pulei fora exatamente por causa disso. Eu não vou servir esses caras, não vou servir o poder. Outra, eu quero respostas para a minha vida. E eu, como médium, eu comecei a engendrar num caminho muito diferente da ciência. Então, exatamente essas questões fundamentais. Eu fiquei num... A minha experiência é uma experiência muito interessante. Porque tudo que vocês buscaram, eu busquei. Eu busquei na Índia, no yoga, eu busquei nos grandes gurus, li tudo que você pode pensar de Osho, certo? Sai Baba, Buda, Krishna, estudei tudo que pude estudar dos Vedas. Aí o que acontece? Esse conhecimento fica intelectual. É um cara que leu milhares de livros. Mas aonde que a coisa pesou maior? A coisa pesou maior exatamente quando ela estava fazendo uma meditação, aí aparece um cara na minha frente. Tá? Com uns 18, 19 anos de idade, aparece um cara na minha frente. Se chamando Mestre Quan. Um espírito. Então, vocês têm que ver, para sair desse círculo vicioso aqui, tem que vir alguém de fora. Se não vier alguém de fora para tirar você desse buraco, você não sai desse buraco. A prisão, terra kármica é muito grande. Se esses mestres não vêm, se esses espíritos não se defrontam comigo, eu nunca sairia do mesmo buraco que todos vocês estão metidos. Certo? E a vida de vocês não passa de um engendramento
filosófico novamente. Você lê livro do Osho, pratica e não anda, não sai do lugar. Claro, você muda o teu comportamento, você muda a tua índole, isso já é um grande passo, não tenha dúvida. Mas parece que a transcendência não vem. O despertar não acontece. Nós temos que fazer um processo diferente, nós temos que entender por quê, né? O que o Osho botou 730 mil discípulos numa fazenda e fez todas as terapias, todas as meditações. Eu quero ver um cara iluminado, eu quero ver um cara desperto no meio de tudo isso. Qual que é a proposta? Senão a proposta vai gerar um conflito. Eles vão simplesmente entrar em guerra com as outras pessoas que estão no mundo. E o objetivo não é entrar em guerra. Mas vocês viram que entrou em guerra. Até que teve que pegar em armas. Para defender o seu ideal. Cara, quando chega a esse ponto, não tem mais sentido a coisa. Você percebeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai cair exatamente nisso aqui. Para defender sua forma de vida, seus ideais, você virou uma comunidade que entrou em conflito e as guerras aconteceram sempre desse ponto. As etnias, tal. Então, mais uma vez você está em guerra e a iluminação não vem. A transcendência não acontece. Então, esse é o mundo que nós estamos experimentando hoje, é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Né? E qualquer um que faz essas nobres perguntas não tem respostas. É engraçado o budismo. Quando você estuda o budismo, se você pegar os monges budistas hoje, o discurso dos monges budistas hoje, tem um monge budista brasileiro, famosos, os monges budistas estão aí na mídia, tudo. Eu achei tão engraçado quando um cara na plateia fez uma pergunta, né? E a mediunidade? E o Chico Xavier? E falar com o espírito? Não, pelo amor de Deus, não toca nisso, isso não. Olha que raio de budista é esse? Sabe? Então, eu acho que as pessoas elas não sabem o que é o médium. Elas não têm noção do que é o médium. Certo? Essas pessoas não vivenciaram nenhuma experiência como médium. Elas não sabem o que é isso. Elas não sabem o que é entrar em contato com uma realidade completamente distante da vida normal das pessoas, que eu estou falando para vocês, dessa coisa. Um contato com o espírito, ele causa uma transformação tão grande no ser humano, e principalmente se você contatar com os espíritos que eu contatei. De prima, assim. Porque a maior parte dos caras contata com vamos supor assim, com encosto, espírito perturbador, aquela coisa ruim que o cara quer chutar e mandar embora. Eu tive o privilégio, não sei porquê, as minhas primeiras experiências foram com grandes espíritos de luz que vieram me treinar. Treinar. Essa abertura não veio de uma hora para outra. Ela foi acontecendo através de um treinamento, através de um acordar, até que vai chegar os ETs na jogada. Os extraterrestres vão entrar nesse jogo. Então, essas mudanças de paradigmas que os ETs provocaram em mim, eu sei o que vai provocar num discípulo budista, o que vai provocar num discípulo do Osho, o que vai provocar num político, num soldado do exército, num general do exército que está aí. Por isso, se essas forças se entrarem com tudo, coisa que elas não fizeram ainda, elas fizeram uma intervenção light, nós vamos discutir essa intervenção light, e depois nós vamos fazer, né, ver o que aconteceria com uma intervenção de alto padrão, uma intervenção total, né, mudando todos os rumos dessa civilização. E isso está prestes a acontecer. Eu quero ver como é que vocês vão se comportar. Se vocês não tiverem capacidade, que estão me ouvindo aqui para se comportar, imagina o resto. Né? Que são dito espiritualistas, pessoas que meditam, pessoas que, né, leu todos os livros do Osho. Né? Eu quero ver como é que você vai se comportar diante disso. Entendeu? É? Porque é uma realidade que está aí, não dá para negar. Vocês não podem fazer um budismo de 2000 anos atrás no século XXI. Vocês não podem montar uma comunidade espiritual de 2000 anos atrás no século XXI.
Entendeu? Esse é o ponto crucial que nós temos que discutir. Nós temos que preparar essa humanidade para uma mudança. O meu papel é esse. Nós temos que preparar a humanidade para uma grande mudança. Ok? Pequenos grupos esotéricos não vai mudar a humanidade. Não adianta você montar assim, você vai ser oxo, tentou. Dá uma puta encrenca, você vai entrar em guerra, você vai entrar em conflito, e aí as pessoas acabam se diluindo depois. Aí não sabem o que fazer. Algo muito avançado, uma força muito superior, tem que ter uma força muito superior a isso aqui, para mudar. Porque o mundo é controlado por isso aqui. O mundo é controlado pelo dinheiro, pelo poder, certo? E pela ciência. Tem que existir uma força superior a tudo isso para romper e vencer isso aqui. Certo? Porque senão, é aquela velha história. Vai lá um médiumzinho na televisão. Ai, porque... Aí o que acontece? Vem o padre Quevedo, vem o professor da universidade tal, que eu estudei em Harvard tal. Você é uma bobagem, você é um charlatão, isso aí não existe. Isso não existe. Que nem o padre Quevedo. Pronto, destrói o cara. Porque não tem poder, não tem força nenhuma diante dessas intelectualidades. Ele sai desprezado, ele sai pisado, massacrado de uma televisão. Eu tenho visto isso o tempo todo. Por isso que vocês não vão ver o Lalá nesses programas de televisão. Não leva a nada, é uma bobagem total isso aí. É um jogo de ego. Né? Hoje nós não precisamos desses caras. Nós não precisamos da mídia, não precisamos da televisão, não precisamos de jornal. Graças a Deus. Nós precisamos da internet. A internet é nossa, agora é livre. Nós falamos aqui, o nosso canal é livre. Vocês não têm noção o que é essa internet e tudo que está acontecendo hoje no planeta é um projeto de forças superiores. Vocês não têm noção como que o poder superior que existe, ele está atuando. E você não está percebendo que ele está atuando. Ele está mudando o mundo, causando uma transformação no mundo, e você não está percebendo essa transformação. Os ETs já estão atuando aqui na mudança faz tempo, provocando um aceleramento nessa mudança, e vocês não estão enxergando. Porque eles são muito inteligentes, não vão fazer o confronto, eles vão aparecer na hora que todo mundo estiver meio pronto, senão vai dar, eu vou dar tiro nele, mandar míssil, tomar rock atrás das naves dos extraterrestres. Que mudanças globais vocês querem implantar? Então, veja bem, ninguém tem poder suficiente para implantar uma coisa aqui. Eu aprendi a ser um médium. Eu acho que esse foi uma das maiores coisas que eu tive na minha vida com os mestres orientais, com os ETs. O maior presente que eu tive deles. Eles nunca deram para o Laércio poder. Certo? Eles deram esse conhecimento espiritual, esse conhecimento, me mostraram muitas de coisas e tal. Mas eu não sou o cara que materializa negócio aqui, estoura a luz, faço um puta fenômeno, chego assim, curo de câncer esse aqui, cura aquele ali. Ou Laércio, o poder. Tinha 10 mil pessoas na minha porta aí. Então eu tive o privilégio de nunca exigir poder, querer o poder. Não, isso aí vai me corromper. Eu quero aprender a verdade, eu quero trabalhar com a verdade. Você está me entendendo? Então, eu fui aprendendo aos poucos quem são essas forças. Por que a humanidade viveu esse tempo todo nas trevas, no conflito, nas guerras, até chegar ao período das guerras mundiais, dos conflitos mundiais, na qual nós estamos vivendo agora, e como essas forças superiores começaram a mudar esse planeta nos últimos 100 e tantos anos.